que está aí, que mostra a aliança de Deus com o mundo, com os seres criados, com o homem, e a aliança que vai se tornando especial através de Abraão, Moisés, Davi, depois vimos a nova aliança. Mas eu queria fazer um teste com vocês. E nesse teste eu queria ver se vocês se lembram, nessas alianças, a partir da aliança de Adão, quais são os textos chaves. Quando a gente se refere, por exemplo, à aliança com Adão, qual é o texto que nos vem à mente? Quem poderá me ajudar? Quando a gente fala acerca da aliança em Adão, que texto que vem à nossa mente? Um de cada. A Beth ligou o microfone, ela vai falar. Atenção. Acho que alguém escreveu aqui. Gênesis 3:15, a Débora salientou ali. Gênesis de 1 a 3, perfeito. Exato. Na verdade, a gente pensa em Gênesis 1 a 2, porque nós estamos pensando na aliança no sentido da criação. Aquela aliança que envolve todos os seres vivos, todos os seres criados. Existe a aliança que envolve a questão do sábado, né, que é o reconhecimento de Deus, a questão do casamento e a questão do trabalho. Então, há uma aliança geral de Deus com o homem. E como esse homem quebrou esta aliança, é que lá em Gênesis 3:15, Deus pela primeira vez apresenta uma possibilidade, vou chamar assim, de redenção. Né? Algo vai acontecer na história para reverter aquela perda. Depois nós temos a aliança de Deus com Noé. Qual é o texto em que nós encontramos a aliança de Deus com Noé? Alguém lembra? Para falar rapidamente, você pode apertar a barra de espaço e você também pode falar. Não conseguem habilitar o som, isso é uma coisa muito séria. Espera aí. Tadã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ativar o som de todos. Não, não é isso que eu quero. Eu quero... Deixa eu ver, só um instante. Desativar o som de todos. Permitir que os participantes ativem. Pronto. Gênesis 9:9. Isso. Já consegui. A aliança de Noé, com Noé foi Gênesis 9. Isso, perfeito. Na verdade, nós já temos a primeira manifestação dessa aliança em Gênesis 6, antes do dilúvio, quando Deus diz que fará aliança. E depois, quando ele sai da arca, e aí os termos dessa aliança são estabelecidos com Noé. Né? E aí vários termos, aparece várias vezes a palavra aliança. Bom, depois com Abrão, ou na verdade foi Abrão, né? Que depois se mudou o nome para Abraão. Onde é que acontece a aliança com Abrão? Gênesis 12. Isso. Na verdade, são alguns capítulos que vão marcando essa aliança. O 12 é um deles. O que mais? 2. Oi? Qual outro capítulo de Gênesis? 15. Gênesis 15. Isso. 17. 17, perfeito. O que mais? Bom, 22. esses são... Isso, 22. Na verdade, a gente tem também o capítulo 18, que há uma promessa ali, é como se Deus fosse tratando da sua aliança nesses capítulos. A gente usou a ideia de um casamento, em que o noivado começa no capítulo 12. Deus chama Abraão, faz promessas a ele, e depois nós vamos ver isso acontecendo mais concretamente no capítulo 15. Depois o 17 vai dando mais nuances, né? Mais detalhes desse relacionamento. No 18, Deus reafirma as suas promessas. No 22, Deus testa Abraão e reafirma as suas promessas para com ele. Então, tudo isso faz parte dessa aliança com Abraão. Agora, em Moisés, onde é que acontece a aliança com Moisés, ou chamada também aliança do Sinai? É uma dica. Onde que ela acontece? Êxodo 19.
Isso, muito bem. Na verdade, é um texto que começa... Opa, já estou dando a dica aqui, não pode. Já estou dando... Ah, pronto. Ninguém viu. Então, Já vi, Êxodo... já vi. Hã? Já viu, não? Bom, Êxodo 19, 24 é onde acontece o pacto de Deus com Moisés. Você lembra que aí no meio você tem o capítulo 20, onde tem os 10 mandamentos. Mas ele começa no capítulo 19. Então Deus chama lá o povo saído do Egito e lá há o pacto com esse povo, agora uma nação. E depois com Davi, alguém viu? Alguém lembra? Alguém sabe? 2 Samuel 7. Perfeito. 2 Samuel capítulo 7. Agora Deus se dirige a Davi. Salmos 80, Salmo 89 também? Também, exatamente. É um outro texto que mostra claramente essa aliança de Deus com Davi. Bem lembrado. Vai ganhar uma estrelinha. Salmo 89. Perfeito. E depois, mais adiante, aonde é que é falado acerca da nova aliança no Antigo Testamento? Jeremias 31 a 34. Isso. Isaías 54. 31 a 34, bem colocado. Eu coloquei até aqui só o 31, mas eu posso depois corrigir que é até o 34. E é claro que nesse trecho a aliança fica bem estabelecida, inclusive o termo nova aliança. Mas quando você abre Ezequiel e outros textos de Isaías, também você vai tendo uma visão maior, outros textos que se somam à ideia do que vai acontecer nessa nova aliança. Ok? Agora, e quando a gente chega no Novo Testamento? Quando é que que texto fala dessa nova aliança de forma bem clara? De que ela está sendo realizada? Hebreus. Isso, Hebreus, perfeito. A gente vai falar disso também. E um texto anterior ao texto de Hebreus. Os próprios evangelhos, né? Exatamente, os próprios evangelhos, porque é o próprio Senhor Jesus que fala, né? Este é o sangue da nova aliança. Então, quando ele pronuncia estas palavras para os judeus que estavam diante dele, os seus discípulos e os demais, né, que depois tomariam conhecimento, os leitores das cartas, isso ficaria mais claro que Jesus estava atribuindo a si mesmo o cumprimento da nova aliança que estava lá no Antigo Testamento. Então, a gente vê em tudo isso uma linha de continuidade. Veja que eu coloquei aqui Hebreus 8, de 6 a 13, que é o texto que faz citação lá de Jeremias, capítulo 31. É como se o Novo Testamento estivesse fazendo a leitura do Antigo e a interpretação, dizendo, olha lá, o que estava lá escrito está falando de Jesus. Então, fica bem mais claro, justamente porque é o Novo Testamento que faz essa leitura. Não é a gente que inventa, né, da nossa cabeça, mas é a interpretação do próprio NT. Muito bem. Um detalhe importante, quando a gente lê o Antigo Testamento, é que a promessa dessa nova aliança é feita claramente com a casa de Davi. Nós já estudamos que Davi, ele foi um tipo de Cristo. Ele foi alguém que, em si mesmo, as promessas não estavam limitadas a ele como pessoa, mas elas tinham uma aplicação maior do que ele. Aliás, isso é um ponto importante. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, as profecias que são feitas, elas sempre são profecias que têm uma dupla aplicação. Ela tem uma aplicação, geralmente, para os dias em que as pessoas vivem, ou para o seu tempo, para a sua geração, mas aquela mesma profecia que diz respeito a uma situação, uma circunstância, ela também aponta para algo maior lá na frente. Então, o próprio Senhor Jesus, ele usa esse tipo de, vamos dizer, esse artifício, né, na profecia, quando ele fala que essas coisas vão acontecer nesta geração. Então, elas começam a acontecer nesta geração, mas elas também têm uma aplicação para outros dias. Bom, Jeremias, então, aponta que de Davi haveria um renovo justo. Então lá, eis que vem dias, diz o Senhor, que em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra.
Então, lembre-se que a situação aqui em que Jeremias pronuncia essas palavras é a pior possível. O povo anda extremamente rebelde, eles já estavam ali sob a ameaça da Babilônia, e depois eles estarão, de fato, depois eles serão levados, né, em cativeiro à Babilônia. E nesse ínterim, nessa situação aí triste, é que as promessas em relação ao reinado da casa de Davi é que acontecem. Então, a partir daí, as pessoas passam a ter essa expectativa da promessa do renovo justo, o renovo de Davi. 33:15 diz: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Peraí. Estou atrapalhado aqui. E ele executará juízo e justiça na terra. E Jeremias 33:17 diz: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Então, é uma profecia interessante, porque nos dias, propriamente, da vida posterior, faltou gente que se assentasse nesse trono. Durante um bom tempo do pós-cativeiro, não havia mais rei, propriamente. Durante o período do reinado de Roma, por exemplo, não tinha rei no lugar de Davi. Então, isso tinha um cumprimento que iria além deste homem. Bom, quando a gente entra, então, no Novo Testamento, o que nós vemos? Vemos um povo que estava ansioso pela concretização desta promessa. Espera aí, gente. Aqui, o Zoom, ele deixa umas coisas na tela aqui e às vezes a gente tem dificuldade de tirá-las. Espera aí. Tá. Olha só. Espera aí. Volto o vídeo. Acho que agora eu consigo. Vamos ver. Ok. Então, quando você abre lá a Bíblia, no Novo Testamento, você tem, por exemplo, Mateus, a genealogia que tem o interesse de apontar para Davi e para Jesus como filho de Davi. É assim que começa o livro de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 20, quando se refere a José, diz que ele era José, filho de Davi. Então, tudo para marcar o lugar onde Jesus nasceria. Depois o versículo, Mateus 9, 27. Olha aí o reconhecimento de que ele era o Cristo. Porque esse filho de Davi, ele deveria ser o Cristo. O que significa Christos, ou Ho Christos, em grego? O que essa palavra significa? Quem sabe responder? O que significa Cristo? Ungido? Ungido, exatamente. Alguém lembra lá do texto, a gente estudou isso na escola dominical, quando lemos primeiro o livro de Samuel, quando Samuel ele se encontra com Davi, depois de passar pelos irmãos dele, então Deus diz, é esse mesmo. E aí Samuel faz o quê? Ele unge Davi, porque essa unção com óleo representava a autoridade dada a ele, no caso ali, como um rei. Então, Cristo significa o ungido. Então, toda a expectativa do povo de Deus agora, no Novo Testamento, é pela vinda do ungido filho de Davi. Então, no capítulo 9, versículo 27, nós vemos os cegos reconhecendo nele este filho de Davi. No capítulo 12, versículo 23, eles estão perguntando, é este, porventura, o filho de Davi? Então, eles estavam ainda tentando entender. 15, 22, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, veja quantas vezes essa expressão aparece e elas têm a ver com a nova aliança, com a aliança que foi feita lá atrás, com as promessas feitas à casa de Davi. E aí, veja aqui, Mateus 21, 9, Jesus já está agora prestes a ser levado para a cruz, e olha o que eles dizem, não é? Jesus está ali na cidade de Jerusalém e clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E é impressionante que essa mesma população, né, essas pessoas estariam
pedindo depois, em seguida, a morte de Jesus. Mateus 21:15, os principais sacerdotes e fariseus lá viram as pessoas clamando, hosana ao filho de Davi, se indignaram. Agora, Marcos, capítulo 10, versículo 27, 47, a mesma ideia, né? Pessoas clamando o filho de Davi. E aí Jesus, em Marcos 12:35, dizendo no templo, perguntando, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? E aí ele vai tratar desse tema, citando lá uma passagem do próprio Davi em relação a Cristo. Veja que essa mesma passagem de Marcos também está aqui em Lucas, no capítulo 20, versículo 41. Ok? Então, tudo passa pela noção dessa aliança de Deus. E agora as pessoas passarão a ver em Cristo o Filho de Davi, em quem a aliança de Deus irá se realizar, esta nova aliança. Ainda passando pelo Antigo Testamento, nós temos as figuras, chamadas figuras tipológicas. Nós já vimos várias delas, mas só relembrando, por exemplo, a serpente de Cristo, serpente de bronze, da Antiga Aliança, figurava tipologicamente o Cristo da Nova Aliança, amaldiçoado na cruz. A gente lembra lá da serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar para a cura das pessoas que estavam sendo picadas por serpentes, como castigo do pecado delas. Quem olhasse para a serpente de bronze era curado. E Jesus usa a figura da serpente de bronze para dizer, assim como ela foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O tabernáculo prefigurava a habitação de Deus no meio do seu povo na nova aliança. Assim como a nação de Israel da antiga aliança figurava tipologicamente a realidade da nova aliança do povo escolhido de Deus, reunido como uma nação consagrada a Deus. Então, no Antigo Testamento, você tem o povo de Israel como o povo escolhido de Deus. Mas essa visão de Israel, ela vai se ampliar na nova aliança. E aqui nós temos um subtema importante que é quem é o Israel de Deus. Se o povo hoje, né, quem é o Israel de Deus hoje? A igreja é o Israel de Deus hoje? Se o povo da nova aliança de Deus é a realização verdadeira de uma forma tipológica, e a nova aliança agora está em vigor, então os que constituem o povo de Deus nas circunstâncias presentes devem ser reconhecidos como o Israel de Deus. Gente, esse tema aqui é o tema que dá uma bela briga, porque o meio evangélico é dividido entre os chamados aliancistas, que somos nós, tudo que nós estamos estudando aqui é essa aliança, né? Como nós temos uma só aliança, e aqueles chamados dispensacionalistas, que fazem um racha entre o Antigo e o Novo Testamento e entende que a história da igreja passa por dispensações. Os dispensacionalistas, eles enxergam uma diferença entre o Israel, que é o Israel como nação, e a igreja. Então, Deus tem um plano para Israel como nação e Deus tem um outro plano para a igreja. Eu vi até gente que tem uma visão tripartida. Deus tem um propósito para o Israel, para a sua igreja formada de judeus e a igreja formada de gentios. Mas é uma forma bem estranha de enxergar. Mas o fato é que muitos têm uma visão acerca desse Israel de Deus que diz respeito à maneira como Deus está operando no mundo hoje de forma a resguardar aquela nação de Israel de uma forma muito específica, muito especial, e que a salvação, o final, né, dos tempos, virá no momento em que o Senhor Jesus voltar a reinar através de Jerusalém física, né, o centro lá de Israel. Isso é tudo uma visão escatológica que se baseia numa visão em relação ao Israel hoje. Então, de novo, nós entendemos
que a igreja de Cristo é o Israel atual. No domingo passado, foi pregado sobre o Salmo 122. E lá diz, orai pela paz de Jerusalém. Então foi explicado que nós entendemos aquele texto para ser aplicado para a nossa realidade hoje, como sendo um ore pelo reino de Deus na terra. Por quê? Porque quando nós lemos o Salmo 122, no seu contexto em que ele foi escrito, Jerusalém representava isso. Era o reino de Deus na terra, e lá estava o templo, lá estava o sacerdócio, lá estava o reinado de Davi. E a manifestação da vontade de Deus para o mundo acontecia através daquela nação, e ali estava o centro daquela nação, para onde as 12 tribos se reuniam. Então, orai pela paz de Jerusalém, ali significa isso. Para os dispensacionalistas, aquele texto, ele se aplica ipsis literis, hoje, na noção de que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, como aquele judeu orava pela paz de Jerusalém. Nós que somos aliancistas, entendemos que, embora seja correto orar pela paz em Jerusalém, mas não o fazemos no mesmo sentido do Salmo 122. Aqui você tem o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 7, que fala que sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que aqueles que têm a mesma fé de Abraão é que são filhos de Abraão. Mesmo no Antigo Testamento, as pessoas que eram efetivamente salvas eram aqueles que tinham a mesma fé no Deus de Abraão. Não era simplesmente uma questão nacionalista, uma questão de pertencer a uma nação fisicamente falando, ter nascido judeu para que você pudesse ser salvo. Romanos capítulo 9, nós lemos lá que muitos rejeitaram da própria nação de Israel. E, aliás, hoje nós vivemos exatamente esta situação de rejeição a Cristo. Da maior parte do povo de Israel, existe uma rejeição muito grande. E o texto lá de Romanos, especialmente Romanos 11, fala que Deus irá salvar o povo de Israel. É isso que vai nos deixar com uma dificuldade para responder, né? Como assim? Deus... deixa eu dar uma olhada lá para a gente mencionar aqui corretamente o texto, mas o capítulo 11 de Israel diz lá que sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E no final do texto, em que o apóstolo Paulo ele diz, né, fala acerca da rejeição, porque veio o endurecimento da parte de Deus a Israel, mas que haverá um momento em que Deus vai suscitar salvação a Israel. Versículo 26 diz, e assim todo Israel será salvo. Então, é um texto que tem uma aplicação mais difícil para nós, não é, eu diria que não é impossível, né? Dá para a gente explicar, nós não vamos fazer isto hoje, mas eu quero só mostrar para vocês que há duas visões em relação a Israel. Como Deus continua tratando de Israel como seu povo, e tem um outro povo que é a sua igreja. Nós entendemos que existe uma igreja só, que antes era a nação de Israel, com aqueles que criam em Deus, mas que todo aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo passa agora a fazer parte desta nova aliança. 1 de Pedro 2, 9 a 10, diz lá, vós, porém, então Pedro aqui está se dirigindo àqueles que têm fé em Cristo. Vocês são a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí, a fim de proclamardes as virtudes. Mas vocês são esta nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Efésios capítulo 2 é um texto que fala da união de gentios e judeus, e ele diz assim, que outrora, no passado, vocês foram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Então, os judeus já chamaram vocês de incircuncisos. Na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então veja, vocês estavam separados. Então a ideia é que agora vocês estão unidos à comunidade de Israel. E aqui, por comunidade de Israel, é a comunidade do povo de Deus, dos salvos. Mas esse não é o tema que eu quero tratar hoje. Esse é um tema até extenso. É interessante a gente falar desse aspecto de Israel, até porque estamos tratando aqui da aliança. Eu creio que seria interessante tentarmos compreender como os dispensacionalistas veem Israel e como nós entendemos e fazer aí uma tabela para deixar clara as diferenças entre uma visão e outra visão. Eu creio que isso poderia ser tema para o estudo até da semana que vem, entrarmos na questão específica de Israel hoje e entrarmos no texto de Romanos, capítulo 11, aquele texto que eu me referi. Mas sigamos. Bom, falando da nova aliança, existem nela aspectos de continuidade com as antigas alianças. Vamos ver. Conquanto a nova aliança estará em radical divergência com a antiga, com respeito à sua eficácia em cumprir o seu objetivo, a substância das duas alianças, em termos de intenção redentora, é idêntica. Por quê? Porque o propósito sempre foi de salvar. Pode ser vista uma nítida linha de continuidade na relação da antiga aliança com a nova. Então, esse é o ponto mais importante que a gente sustenta, que é a continuidade na relação da antiga com a nova. Será essencialmente a mesma lei de Deus que será a substância dessa inscrição. Então, a lei de Deus não mudou, é a mesma, está valendo. Jesus, inclusive, diz: eu vim para cumprir essa lei e não para revogá-la. Será essencialmente a mesma graça que será aplicada. Então, nada mudou. Por isso que nós podemos dizer que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas mediante a fé pela graça de Deus e não por obras. Não foi porque elas cumpriram a lei de Deus que elas foram salvas, porque por obras da lei ninguém será salvo, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Então, é simplesmente pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa realidade se aplica tanto ao Novo quanto ao Velho Testamento. Ok? Então, as pessoas do Antigo Testamento foram salvas também pela fé em Cristo, embora que a visão delas de Cristo ainda fosse uma visão por sombras. Continuando. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão, hein? Agora os aspectos novos. Vimos que há uma continuidade, mas há aspectos absolutamente novos. A nova aliança, ela possui características únicas que pertencem exclusivamente a ela. Por isso é uma nova aliança. Por isso que os judeus, eles não tinham familiaridade, nem entenderam, completamente o que era essa nova aliança e até que ponto ela se aplicaria na vida do próprio povo de Deus. Bom, então ela não é apenas a nova aliança, ela é... Ela não é apenas a nova aliança, ela é a última aliança. Então nós vimos aí várias alianças, e essa é a aliança definitiva, a chamada aliança da consumação. Por quê? Porque o propósito de Deus de redimir um povo para si mesmo encontra o seu cumprimento consumado em Cristo. Então, a consumação é realizada nesta aliança. Por isso ela é a última e ela é eterna. E cumprirá todos os relacionamentos... todos os relacionamentos pactuais anteriores de Deus. Então, ela substitui, não renegando, né, e não anulando propriamente, mas cumprindo, mas ela substitui todos os relacionamentos pactuais anteriores de Deus. Então, vamos lá. Nós já mencionamos no estudo passado esses textos, rapidamente,
quando nós abrimos o Novo Testamento, nós temos Lucas 22, 20, o texto em que Jesus pega lá o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança. Então ele remete esta nova aliança ao sangue dele. Nós temos Paulo em 1 Coríntios 11 dizendo, né, explicando exatamente este momento e dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, repetindo as palavras de Cristo. Nós temos Paulo dizendo que ele, né, somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A gente vai ver um pouco melhor esse texto à frente. E Hebreus capítulo 8, que faz citação do texto lá de Jeremias, em que ele diz: firmarei nova aliança. Então, o autor aos Hebreus vai nos explicar o que é esta nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15, também fala que Jesus é o mediador da nova aliança. E Hebreus 13, 20, ele fala do sangue da eterna aliança. Bom, não é difícil perceber que esta nova aliança, ela é em tudo superior à antiga aliança. Mas em que ela é superior? Primeiro, nada na velha aliança tinha a eficácia em si para reconciliar o pecador com Deus. Então, nada absolutamente poderia, naquela antiga aliança, efetivamente mudar a sorte do pecador, mudar a sua condição diante de Deus. Não era o sangue de animais, não eram os rituais, não era aquilo que ele comia, deixava de comer. Isso não mudava. Isso, na verdade, ensinava a ele outras coisas superiores. Apontava numa direção, mas ela em si não tinha a eficácia para reconciliar o povo com Deus. Só na nova aliança torna-se assegurada a inscrição da lei pelo próprio Deus no coração humano. Então esse foi um grande diferencial, já mencionado na semana passada. Então agora Deus vai inscrever a sua lei no coração do homem. Até então era aquilo que estava na tábua de pedra, mas agora vai ser gravado no coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, é onde Deus fala da cirurgia de coração que ele fará. Então, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ou seja, esse coração vai passar a funcionar, entender, pelo poder do Espírito Santo, o homem agora terá o seu interior transformado. Toda a dispensação mosaica é edificada sobre um conceito de um mediador. Mas o mediador lá da dispensação mosaica, dessa aliança mosaica, depende de um ser humano. E aí o ser humano é falho. Moisés foi o primeiro ali que, inclusive, falhou, pecou contra Deus. Depois nós temos os próprios sacerdotes, Arão, todos eles falharam. Nós tivemos também profetas que trabalharam também como mediadores, dando ao povo a sua vontade, para que o povo entendesse a vontade de Deus, mas todos eles eram humanos, todos eles eram falhos. Então, a nova aliança vai se revelar infinitamente superior, porque todos esses homens aí foram dispensados das suas funções. Um outro aspecto, Jeremias 31, versículo 34, que diz que Deus perdoará os seus pecados e não mais lembrará deles. Então, o que tinha lá no Antigo Testamento era aqueles sacrifícios renovados, sendo sempre realizados. Todo ano, um novo sacrifício pelo povo, todo dia as pessoas traziam os seus sacrifícios, mas agora não há necessidade, porque o que a palavra diz é que Deus não se lembrará mais desses pecados, porque Cristo pagou de uma vez por todas. Israel não terá necessidade de mestre também. Não há necessidade que alguém faça esse papel de mediador, intermediário, para ensinar o povo aquilo que é a vontade de Deus. Porque agora, com o poder do Espírito Santo e o acesso à palavra, qualquer um de nós pode aprender a vontade e saber qual é a vontade de Deus.
todos conhecerão o Senhor. Também está lá em Jeremias 31, 34. Então, o real substituirá o simbólico. Isso você tem vários textos. Hebreus 10, Colossenses 2 falam das sombras, né? Que aquilo era sombra do que haveria de vir. Então, agora nós temos o real. Então, veja, quando você tem a projeção da sombra, se alguém vem a você, né, por trás e há uma luz, né, ainda atrás dessa pessoa, você vai enxergar na parede uma projeção dela. Mas é uma projeção que te dá uma ideia vaga. Na medida que ela se aproxima, é que a silhueta vai ficando mais clara, né, de quem se trata. Mas, no momento em que você colocar os seus olhos naquela pessoa e você tiver uma visão clara dela, então vai ser revelado, né, do que se tratava aquela sombra. Eu usei no domingo a ideia da maquete, que eu acho que ajuda também, né? Então, o Antigo Testamento nos apresentou uma maquete, mas aí quando você vê o edifício, você não precisa mais daquela maquete. Cada crente hoje é o seu próprio sacerdote e seu próprio intérprete da Escritura. 1 de Pedro 2,9. Então, somos sacerdócio real. Ou seja, não temos necessidade de alguém para mediar a nossa relação com o próprio Deus. Nós temos um mediador que é Cristo. Então, o texto de 2 Coríntios 3 é um texto interessante para vermos alguns aspectos da superioridade da nova aliança. Eu queria convidá-los a abrir aí as suas Bíblias no texto, 2 Coríntios capítulo 3. E olha que interessante. O versículo 3, ele já fala daquela realidade que o texto de Jeremias 31 já nos profetizou. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu achar aqui no meu celular. Então diz lá, vou ler no primeiro. Olha, começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Agora atenção. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. Pô, tava ligada a câmera, caramba. Não. Pô, Vamos desativar o som aqui. Pronto. Então, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus nos corações. Então, Paulo está falando dessa realidade da lei escrita nos corações. Olha só. Versículo 8. Ele fala aqui... Primeiro, vamos seguindo o texto, que eu acho que é interessante a gente ter uma visão do que Paulo está dizendo aqui. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, olha aí, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então está meio fora de ordem aqui os versículos, né? Você tem aqui o versículo 6, que fala letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra é no sentido da lei. A lei pura em si mesma, ela nos mostra a nossa condição degradada. A lei, ela revela o nosso pecado e a lei nos condena, mas o Espírito vivifica. O texto continua. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Deus por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele faz aí uma comparação entre aquele anterior, que ele chama de ministério da morte, justamente por causa da condenação da lei, mas que havia glória naquele ministério. Mas ele diz, o ministério agora tem maior glória. Eu coloquei aqui no item 2 e 4, mas ele está repetindo a mesma ideia. O ministério do Espírito tem maior glória. Então veja,
Nós estamos falando aqui da superioridade da nova aliança. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, da justiça em Cristo Jesus. Havia um que era da condenação, não havia esperança, e esse, o ministério da justiça em Cristo. Porque não é pelo cumprimento da lei que alguém consegue salvação, mas pela justiça de Cristo. Versículo 11. O 10 diz: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Então, veja, como comparar uma coisa e outra. O que nós temos hoje é de sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, Paulo faz uma comparação entre aquilo que era temporário, que tinha sua glória, mas o que é permanente tem glória maior. Seguindo no texto, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, Paulo está dizendo, eles ainda estão naquela antiga aliança, eles não conseguiram entender a nova aliança, eles não passaram, né, para esse novo momento de sobreexcelente glória. É como se eles estivessem com os seus rostos vendados, seus olhos vendados. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Veja aí uma expressão que às vezes a gente evita para não dar a entender que é o homem que se converte, mas é Deus quem o converte, mas é o próprio apóstolo Paulo que usa aqui essa terminologia, quando alguém se converte ao Senhor, que é uma mudança em relação a Cristo. O véu lhe é retirado, então ele passa a entender a nova aliança. E agora, então, em Cristo o véu é retirado, essa é a ideia. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, uma outra realidade é que temos liberdade no Espírito, o que o judeu, né, aquele que está preso à lei, não tem essa liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse versículo 18 é maravilhoso, porque primeiro ele diz, né, que a gente contempla como por um espelho a glória do Senhor. A gente não contempla diretamente, mas a gente vê como que por meio de um espelho, para que essa glória não fira os nossos olhos. Mas nisso nós somos transformados na própria imagem dele, como pelo Senhor o Espírito. Então, essa relação com a nova aliança, com o Espírito do Senhor, ela tem um poder de nos transformar. Depois, é muito interessante a continuidade desse texto, porque ele manifesta essa grande obra de Deus na nossa vida, mas fala no versículo 7 que temos esse tesouro em vasos de barro. Então, para que a excelência seja de Deus, do poder de Deus e não de nós. Então, são coisas grandiosas, mas que são colocadas em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro. E eu queria salientar aqui um outro texto, segundo aos Coríntios, é só voltar um pouquinho aí, na mesma carta, no versículo 21, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, e o texto diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que eu quero dizer com isso, com esse texto, é a realidade da nova aliança que nos selou com o Espírito em nosso coração. Então, esse é um aspecto importantíssimo da superioridade da nova aliança. É o Espírito, o ministério do Espírito na nossa vida. Agora, seguindo para Hebreus, que é a epístola
Moore, que trata acerca da diferença entre o passado da antiga aliança e a nova aliança em Cristo. Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente. Primeiramente, veja que nós temos aqui um esboço da Epístola aos Hebreus, e nós vamos olhar aqui o lado esquerdo. A Epístola aos Hebreus ela é bem fácil de entender, porque a primeira parte dela, esse 1 e 2 aqui, falam da superioridade de Cristo, e depois o 3, 4, 5 aqui, ele vai aplicar essa realidade à nossa vida, vida cristã, dando também exemplos de fé, né, dos heróis da fé e tal. Então fica para essa segunda parte. Mas na primeira parte do esboço da Epístola aos Hebreus, ele vai mostrar como Cristo, né, e esta nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança. Qual é o objetivo do autor aos Hebreus? É procurar fortalecer a fé daqueles cristãos que vieram do judaísmo e que estavam agora, por uma série de dificuldades, perseguição e problemas, sendo tentados a retornar ao judaísmo. Então o autor aos Hebreus vai mostrar, não façam isto. Isso seria uma loucura. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí ele vai apontar para Cristo e mostrar que ele é a revelação, a expressão exata de Deus, que ele é superior a todo o sacerdócio do Antigo Testamento, ele é superior a próprio Moisés. Então isso é uma afirmação muito forte para o judeu. Jesus superior a Moisés, superior aos anjos, e também ele é um mediador perfeito dessa nova aliança. Mas vamos dar uma olhada aqui em alguns textos, e eu quero que os irmãos também possam conferir aí nas suas Bíblias. Então, o primeiro texto que eu queria olhar é Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. E lá nós lemos, deixa eu chegar aqui, Hebreus capítulo 8, 6, e aí você tem o resumo da superioridade. Ele diz, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, se tem um versículo que procura enaltecer esta nova aliança, é esse capítulo 8, versículo 6, né? Que Jesus, ministério mais excelente, mediador de superior aliança, com promessas superiores. E por quê? Primeiro, há um sacerdócio melhor. Capítulo 4, versículo 14, o texto diz, 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, aí temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Aí está no versículo 15, né, que fala isso. Se compadece de nós, que conhece a nossa condição, que nos ajuda. Então, existe aí uma diferença, porque esse sacerdote não é um sujeito que precise de ajuda, como os outros do passado, mas esse é um que nos ajuda, é um que que se compadece das nossas fraquezas, porque ele nos conhece a nós pessoalmente. Capítulo 7, versículo 23, por que esse sacerdote ele é melhor? Versículo 23 diz lá, por aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, o texto aqui está falando daqueles que, porque morrem, não podem continuar. E esse sacerdote, então, ele é melhor porque ele não morre. Ele é imutável, é aquele que intercede continuamente por nós. O texto diz, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. 27. Ele não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, porque é perfeito. O 27 diz lá, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Então, esse sacerdote, ele é perfeito, não precisa oferecer por si. Não precisa se oferecer mais do que uma única vez. Então, se ele ofereceu o sacrifício, foi uma única vez, como diz o texto, uma vez por todas.
Bom, 2 e 3 já apareceram aqui. Ele é mediador, e esse mediador que agora nós temos, ele é o próprio Deus. Capítulo 8, versículo 6, de novo, né, o texto diz que ele é, vamos ver aqui, que obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador. E quem que é esse mediador? Ele é o próprio Deus. Hebreus capítulo 1, o texto fala que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ninguém pode ser superior a esse mediador, porque ele é o próprio Deus. E a aliança, ela pressupõe, tem como objetivo a nossa relação com Deus. E agora o mediador para estabelecer uma relação com Deus é o próprio Deus. Então, nós chegamos aí, atingimos o patamar mais sublime, né, mais superior da aliança. O 3 salienta aqui um sacrifício melhor. O capítulo 10 vai nos dizer que o sacrifício anterior, esse era ineficaz. Capítulo 10, versículos 2 a 3, diz lá, vamos ver aqui, ele diz lá, versículo 3, entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos. Então veja, que Hebreus aqui está salientando que Jeremias disse, olha, não se lembrará, né, dos seus pecados. E ele diz, entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, esse sacrifício anterior era ineficaz. O capítulo 9 diz lá, que é de uma vez por todas, nós já salientamos isso anteriormente, então é um sacrifício melhor. 4, as promessas são superiores, já lemos isso no capítulo 8, versículo 6. Que promessas que nós temos? Agora, as nossas promessas são de um reino com Cristo, a nossa promessa é de estarmos na Jerusalém celestial com o Senhor, a promessa é de que aqueles que participam da nova aliança passam a ter todos aqueles aspectos, né, de ter a lei impressa no coração, o Espírito Santo agindo na própria vida. Então, tudo isso é superior ao que estava no Antigo Testamento. Muito bem. E quinto, é eterna e perfeita. Então, capítulo 8, versículo 7, diz lá, 8:7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, porque não era perfeita, ela era imperfeita. E o 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Agora o 13, versículo 20. Vamos aqui ao 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, o texto deixa claro que agora esta aliança é eterna. Bom, quinto, esse deveria ser o sexto, prover acesso direto a Deus. Então, não há como haver uma aliança que seja superior a esta. Eu vou só mudar aqui de lugar, gente, porque vocês devem estar ouvindo aí uns sons de fundo, e esses sons são da Lizzie e do Jack, que estavam lá do meu lado. Tá meio complicado. Bom, então aqui, o sexto ponto é prover acesso direto a Deus. Esse é o aspecto que é, vamos dizer, mais espetacular em relação à nova aliança. No momento em que o Senhor Jesus morreu na cruz e o sangue dele foi derramado, então o véu se rasgou de alto a baixo, o véu do templo, que fazia separação entre o lugar santo dos santos. Ou seja, agora o indivíduo tinha acesso até o lugar onde ficava a arca, o lugar onde ficava o espaço, né, mais exclusivo, onde estava a presença de Deus,
somente o sumo sacerdote poderia adentrar. E agora em Cristo, nós somos convidados a estar na presença dele. Eu queria, antes de ler aqui o 9:6, eu queria ler o capítulo 4, em que é o próprio sumo sacerdote que nos faz o convite. O texto diz lá, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, 4:14, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele diz lá, tal, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, agora nós somos convidados a adentrar a presença do nosso Deus e não termos qualquer tipo de receio, de medo de entrar na presença do Senhor, através de Cristo. João 14, versículo 6, nos mostra ele como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas então somos convidados agora a adentrar na presença. O capítulo 9, versículo 6 diz lá. 9:6, contando um pouquinho. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então isso é referência ao passado. Agora, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, essa visão de aproximação era algo impossível para a mente judaica. Somente através da nova aliança é que nós entendemos que temos esse acesso à presença de Deus. Aqui deveria ser o número 7, pode purificar e aperfeiçoar a consciência do crente, que é o capítulo 9, versículo 14. 9, 14. Vamos lá, diz aqui. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Possui uma garantia melhor, um juramento prestado pelo próprio Deus, capítulo 7, versículos 20 a 22. Eu vou dar uma pulada aqui adiantada. Assegura a presença do Espírito na vida do crente, capítulo 6, ponto 4. Bom, então nisto, o objetivo da aliança ele foi 100% alcançado. Qual é o propósito da aliança? É estabelecer unidade entre Deus e o seu povo. Essa unidade que foi interrompida com a entrada do pecado deve ser restabelecida por meio da aliança da redenção. O conhecimento imediato de Deus por todos e cada participante da aliança dá expressão à ideia da essência do relacionamento da aliança. A unidade real com o próprio Deus é atingida por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele efetua a unidade essencial entre Deus e o seu povo. Então, se o propósito da aliança, desde o início, era aproximar Deus e o homem, então é na nova aliança que isto é alcançado de forma perfeita. E perfeita mesmo, porque nós hoje, que fazemos parte desta nova aliança em Cristo Jesus, nós partilhamos de uma relação de proximidade com Deus. Romanos capítulo 5 diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Jesus nos ensinou que nós deveríamos orar, Pai Nosso, ou seja, lidamos com o nosso Pai. Já não há mais castigo sobre nós. Romanos capítulo 8 nos diz que não há mais condenação. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Ninguém. Então, nós estamos numa relação de paz com Deus, uma relação filial com Deus, uma relação de proteção, uma relação de condução das nossas vidas,
uma relação em que Deus habita em nós, uma relação em que estamos agora numa relação mística, chamada mística, com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus habita em nós. Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E assim também nós, uns com os outros, como família na fé, estamos unidos através desta aliança. Todos aqueles que fazem parte desta aliança recebem o seu sinal visível, que é o batismo. Através do batismo, nós somos reconhecidos como fazendo parte desta aliança. E através da ceia do Senhor, nós rememoramos esta aliança. Então, quando a gente sempre, que faz parte, sempre que celebra a ceia, nós tomamos o cálice e dizemos, assim como Cristo disse, e tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, nós ali nos lembramos do sacrifício de Cristo para que esta aliança, esta nova aliança fosse possível de ser realizada. Por isso que para nós a ceia do Senhor é tão cara, é tão importante, é tão necessária, porque a gente precisa lembrar o tempo todo que fazemos parte de uma aliança com o nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim, meus queridos, possa ter nos alimentado, nos ajudado a entender melhor esta questão das alianças e como ela é efetivamente cumprida no Senhor Jesus de uma forma perfeita, de uma forma total, de uma maneira eterna. Que cada um de nós aqui possa ter certeza de que é parte desta aliança no Senhor Jesus. Amém? Queridos, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Ou alguma colocação também, né? Eu tenho. Pois não. Luz. Então, é aquela questão que eu até escrevi para o senhor, lembra? Sim. E o senhor já respondeu. Pena que ela não está aqui, né? Porque ela questionou exatamente isso, que como que as pessoas do Antigo Testamento elas eram salvas, né? Porque está escrito aqui em próprio Hebreus, que tudo que o senhor falou nós já estudamos na reunião de oração, né? Vamos entrar em Hebreus 10, porque deixa bem claro que o sangue de animais não é suficiente, né? Deixa eu ver aqui. Tudo era sombra, né? E não é suficiente, porque o pecado está presente. Como que o sangue de bodes e carneiros vai realmente limpar as pessoas? Então, o que a gente percebe é que a obediência era um ingrediente importantíssimo, né? Sim. E eu acho que aquele ritual lembrava exatamente como o pecado era pernicioso, porque era todos os dias tinha que ter sacrifício pelo pecado. Então, ela perguntou, mas então como que eles foram salvos se Jesus ainda não tinha vindo? Aí eu falei, quer dizer, ainda não respondi, porque eu falei, o próximo estudo vai responder. Mas é que eles são salvos pela graça, né? E olhando aquilo que eles esperam, né? Exatamente aquilo que... Isso que eu digo, que nós somos privilegiados, né? Vivendo na nova aliança, que para nós é tudo muito claro. Agora, eles não, é isso que eu acho mais incrível, né? Eles olhavam para o futuro que nem Abraão, que nem Isaac, Jacó e mesmo Davi, né? Eles olhavam para o futuro na certeza de que o Redentor viria e ia completar toda a obra. Então, tudo aquilo é sombra mesmo, né? Exato. Mas eu espero que seja isso que eu estou respondendo, que seja isso exatamente. Pela graça sois salvos, se não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, o importante é a gente ver essa coerência, essa consistência bíblica, que Deus, na verdade, não mudou a forma dele de salvar as pessoas. Diz, não, agora não deu certo, vamos para plano B, plano C, plano D, agora tudo bem, vamos entrar com Cristo. Na verdade, desde o Éden, quando o homem caiu, Deus já proveu Cristo. Quando a gente abre lá em Efésios, a gente vê que antes do próprio mundo ter sido criado, Cristo já estava no plano.
Então, o único meio de salvação seria nele. Mas havia um período antes de Cristo e depois de Cristo. Para os que vieram antes de Cristo, eles teriam que crer em Cristo por meio dessas sombras, para que eles pudessem entender a noção, conceito de Cristo. A visão de Cristo seria totalmente feita por brinquedos, vamos chamar assim, né? Objetos, ilustrações. E agora, para nós, como a irmã disse, o nosso privilégio é ver isso tudo com clareza. A gente enxerga Cristo, num sentido, né? Então, dispensamos todas aquelas coisinhas lá. Eles também foram salvos pela lei, pela graça, e nós hoje também somos salvos pela mesma graça, pelo mesmo Senhor. Perfeito. Maravilha. Quem quiser saber o resto dessa história, vem terça-feira no estudo do grupo, que nós vamos falar exatamente o resto. Ótimo. Maravilha. Queridos, mais alguém? Eu queria, na semana que vem, como eu antecipei aqui, falar um pouquinho sobre Israel hoje. Como eu disse, existe realmente uma divisão no meio do povo evangélico em relação à visão sobre Israel. Isso dá uma polêmica enorme. Aliás, se você for no YouTube, a grande maioria das pessoas que falam são dispensacionalistas. Elas têm uma visão de Israel hoje como sendo o povo de Deus, da mesma forma que era no Antigo Testamento. E como é que nós enxergamos, qual que é a diferença entre os dois? É o ponto que eu queria salientar, especialmente entrando no texto de Romanos, capítulo 11. Se você ler Romanos 11, você vai ter realmente essa ideia de que Deus vai salvar o povo de Israel. E não é isso que o texto está dizendo? Então vamos tentar entender esse texto à luz do seu contexto também. Tá bom? Eu achei interessante entrar nesse aspecto para alinhavar, né, com o que a gente já está vendo. Entenda uma coisa importante, sendo redundante, foi muito importante, né, os irmãos terem feito essas aulas, porque agora eu posso entrar, por exemplo, no assunto dispensacionalismo com mais tranquilidade de que os irmãos sabem separar, né, alhos e bugalhos. Até estava pensando que, na sequência, nós poderíamos ter uma aula sobre dispensacionalismo, para entendermos a visão dos dispensacionalistas. E aí podemos fazer essa comparação, dispensacionalismo versus aliancismo. Os aliancistas versus dispensacionalistas. Então, é interessante a gente entrar no dispensacionalismo para entender. E depois disso, vemos que existem, a partir daí, linhas diferentes quanto à escatologia. Porque você vai entender melhor a escatologia a partir dessa visão de aliancistas versus dispensacionalistas. Mas a gente não quer chegar num patamar que aí fique assim muito intrincado, complexo, difícil de acompanhar e chato, né? No final das contas. Por isso que é interessante a gente continuar juntos e passo a passo ir entrando um pouquinho mais nesse mar aí, porque é bem interessante. Acho que vale a pena. Tá bom? Então, vamos encerrar em oração. E vou pedir para... irmãos, quem quiser orar, por favor, pode orar. Então, eu vou orar. Tá bom, Dulce, por favor. Senhor amado, muito obrigada por essa instrução desse seu servo, Senhor, tão fiel a Ti, Pastor Paulo, que nós amamos tanto. Que o Senhor continue dando-lhe essa unção tão especial, essa pedagogia, essa didática tão perfeita que nos esclarece assuntos tão difíceis e às vezes polêmicos, que às vezes também dividem igrejas e tudo mais, Senhor. Mas te agradecemos porque cada vez mais somos instruídos por causa do teu amor, porque o Senhor nos deixou um documento perfeito, que é a tua palavra, que nos inspira, e o Senhor também nos deu o seu Espírito Santo, que nos ensina. Muito obrigada, Senhor, por continue abençoando a nossa igreja, essa igreja tão maravilhosa que, a despeito de tudo aquilo
que nós poderíamos imaginar. Nós estamos unidos pela tua palavra, pelo nosso amor, pela cruz do seu Filho, Senhor. Muito obrigada. Dê-nos uma boa noite de sono e continue perdoando os nossos pecados, Senhor, porque nós somos muito falhos. Se não fosse por ti, o que seria de nós? Muito obrigada. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos e queridas. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Estou liberando aqui os microfones aí para os boas noites. Então, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Elcio, Ivete, Adriana, Boa noite a todos. Rosenda, Boa noite, gente. Nada, Boa noite a todos. Zilda.